Olá, boa noite, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live aí de aquecimento, é o nosso esquenta para a Semana Prática Previdenciária do Zero. Ontem nós tivemos uma live muito bacana, muita gente participou e hoje a gente está indo para a segunda live e a gente traz sempre temas práticos do dia a dia, dúvidas que surgem no escritório, dúvidas que surgem pelos meus alunos. Eu trago aqui para vocês. A gente, inclusive hoje eu tive mentoria, vou trazer também aí dúvidas para estar ajudando vocês a realmente aprender a prática previdenciária, mesmo que você esteja iniciando, você é uma advogada iniciante, bacharel, você vai aprender a prática e a gente foca nisso, nessa prática, para que você não dependa de processos judiciais e você já tenha um retorno aí financeiro para o seu atendimento, para a sua advocacia. E hoje a gente vai falar o seguinte tema: as consultorias que trazem honorários rápidos para quem está começando na área previdenciária. Eu sempre gosto de falar dos dramas, né? Dos grandes dramas, das objeções dos meus alunos, das pessoas que me seguem. Então, se você está chegando aqui, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Hoje é o segundo dia aí do Esquenta para a Semana Prática Previdenciária. Essas são lives de aquecimento e a prática previdenciária, a Semana Prática Previdenciária, semana que vem, nos dias 31 de julho, 2 e 4 de agosto. Então, se você ainda não fez sua inscrição, eu vou estar falando como que você pode fazer sua inscrição e não deixa de participar, porque eu tenho certeza que vai ser um diferencial na sua vida, nos seus atendimentos, na forma como você vê o seu trabalho, a sua advocacia. E eu vejo a grande dificuldade, com certeza eu também vivenciei essa dificuldade, na hora da gente trazer um fluxo de caixa para o nosso atendimento, para o nosso escritório. Porque a gente precisa, hoje a gente gere, ainda que vocês possam ser aí, você possa ser uma advogada autônoma, ou ainda que você esteja no seu escritório iniciando, acabou de montar, e tá querendo esse fluxo de caixa para não desanimar, para não entrar aí na estatística de ser mais um escritório que durou um ano e já fechou. Então aqui eu vou estar trazendo para você como que você pode fazer com que essas consultorias, essas consultas tragam um valor, uma pecúnia, um dinheiro para o seu escritório, para que ele possa ter um fluxo de caixa, ele possa ser saudável financeiramente. Eu não sei você, mas no início é muito difícil, a gente realmente conta moeda e aí isso que eu não quero que você passe, que você sofra. Então seja bem-vinda para você que está chegando aí agora, boa noite. Hoje o tema é consultorias que trazem honorários rápidos para quem está começando na área previdenciária. Gente, nós sabemos que a grande dificuldade hoje, quando o cliente bate as portas ou nos procura, é a gente tratar de como a gente pode cobrar isso aí, como a gente pode transformar essa dúvida, ou a famosa frase, né? Ô doutor, é só dar uma olhadinha, em dinheiro, em trabalho. E não é simplesmente querer ganhar uma consulta sem um fundamento, mas hoje a gente enxergar que o que a gente faz é um negócio, o que a gente dá para o cliente é uma informação que vai trazer relevância patrimonial para ele, vai trazer importância futura para ele e que dirá garantir um benefício para ele. Que consultorias, que consultas são essas? O que a gente pode fazer aí no nosso atendimento, no nosso escritório, que vai trazer isso aí para o nosso cliente? É isso que é o objetivo que vocês vão aprender aqui hoje. Tá? E aí começa da seguinte forma: o cliente, quando ele te procura, ele vem com os anseios dele. Eu sempre vejo os alunos perguntando assim: doutora, mas o que eu posso falar com ele? Até onde eu posso responder? O que eu posso entregar? E aqui é o grande X da questão. O que você pode falar com o seu cliente que no final ele vai querer contratar o seu trabalho, ele vai querer contratar a sua consultoria, a própria consulta, tá? E aqui, gente, a gente precisa entender o seguinte: nós não somos tiradores de dúvida. Por isso tem o Google, né? O Google é só clicar ali e ele tira a dúvida. Nós entregamos uma informação, e uma informação muito valiosa para esse cliente, principalmente hoje, depois da reforma da Previdência.
Porque eu sempre falo, antes da reforma, sempre existiu planejamento previdenciário, existiu cálculo, existiu consultoria, mas não com o enfoque que nós temos hoje. E se hoje ele é um grande problema para o seu cliente, para o meu cliente, esse problema não pode ser meu problema e seu problema. Isso a gente vai entregar uma solução. E se a gente entrega essa solução, a gente precisa valorizar esse trabalho. Só que não adianta o grande drama, né? Ah, mas o meu vizinho não cobra. Ah, mas o meu colega não cobra. Ah, mas a minha região é muito pequena e não cobra. Nós sabemos que no início a gente precisa realmente calçar o chinelinho aí da humildade e entender primeiro esse mercado. Mas a própria OAB nos proíbe de fazer gratuitamente, a não ser pro bono. Então, se a própria OAB, no Código de Ética, proíbe esse atendimento gratuito, a gente precisa diferenciar aí o que é um atendimento, o que é uma consultoria, o que a gente está entregando. E eu sempre falo, tem lives aí no feed que depois vocês podem procurar. Tudo começa no atendimento. Só que nós advogados, nós bacharéis, a gente já começa a falar, de derramar, de falar com o cliente, porque isso eu acho que faz até parte da nossa insegurança, né? Se ela existe, da gente querer mostrar conhecimento e assim o cliente ele vai nos contratar. Mas não é assim, minha gente, não é assim que funciona. A técnica de atendimento você ouve mais do que você fala. Só que até mesmo esse tempo para a gente ouvir tem que ser produtivo, tem que ser com perguntas pertinentes. E eu vou chegar aqui no final dessa live, vou falar com você as perguntas que você precisa fazer com o seu cliente para que ele entenda a importância do seu trabalho e sim, transformar o seu atendimento numa consultoria rápida para você. Então, faculdade não vai te ensinar. Eu não sei você, mas eu fui aprender de honorários mesmo na minha prática, na minha vida cotidiana. Inclusive descobri que até a questão de sucumbência já na prática, não aprendi isso na faculdade. E a gente aprende aí que tem que cobrar. E geralmente é o quê? 30% do êxito, né? Que é o contrato de risco. E isso veio muito forte para o previdenciarista, para a advocacia previdenciária. Só que as coisas mudaram. E eu não sei você, mas as minhas contas vencem todo mês. Elas não me deixam atrasar um dia e eu preciso honrá-las na data que elas vencem. Então, se eu tenho que honrar isso e eu às vezes atendo 2, 3, 4, 5 clientes por dia, eu preciso transformar isso num fluxo de caixa, porque senão eu tô sendo uma mera tiradora de dúvida. Tá acontecendo isso com você? Sinaliza aqui para mim, porque tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar a sua realidade quanto a isso. A faculdade não vai te ensinar nem o seu negócio. A advocacia hoje é um negócio, gente. A gente faz, eu falo o seguinte, você vai ver, você vai sentir quando você vai precisar fazer no êxito, ou você vai precisar até mesmo fazer pro bono. Mas você não pode viver de pro bono, porque suas contas elas não são pro bono, elas vão vencer e você precisa pagar. E além das suas contas, você também quer um negócio rentável que vai poder te proporcionar estudo para os seus filhos, o seu passeio, a sua casa própria, os seus sonhos. A gente não vive só para trabalhar e pagar conta. A gente também quer viver para poder aproveitar e ter um retorno do nosso trabalho, né? De 5 anos de faculdade, eu falo o seguinte, o grande drama, né? 5 anos de faculdade, prova, TCC, cursinho, livros, preparatório para a prova da ordem. E quando vem essa carteira que tanta gente sonha na mão, a gente não sabe nem como cobrar o nosso cliente, a gente não sabe nem como precificar o nosso trabalho. Não sabe, e não sabe mesmo. E tem medo de cobrar, porque na nossa cabeça, se a gente cobrar, o cliente vai procurar o outro. E eu falo para vocês que não é assim. Não é assim, eu falo por anos de experiência. Quem tá aqui ainda não me conhece, eu sou a Alexandra Rezende, eu trabalho 12 anos nessa área. Eu posso falar para você assim, de cadeira. Não é você não cobrar ou fazer de graça que vai fazer com que seu cliente feche com você.
O que vai fazer com que ele feche com você é a confiança que ele tem com você. Mas não é simplesmente mostrando todo o seu conhecimento. Ó, a Cláudia tá falando aqui, ó, a verdade, ela tinha esse medo, mas esse medo ele precisa ser enfrentado e da maneira certa e da forma que eu vou estar falando aqui com vocês, tá? Não viva do êxito, trabalhe com relação a essa questão de consultorias, tá? Ah, que bom, né? A Cláudia também tá completando aqui, né? Que depois do curso ela perdeu esse medo. Por quê? A gente valoriza o nosso conhecimento, tempo de estudo, tempo de dedicação, porque ele vai existir, não dá para ser por osmose. Não dá para ser, eu vou parar aqui que eu vou aprender. Não, a gente se dedica o tempo todo. Essa é a nossa profissão. Isso que nós escolhemos. E que bom que foi uma escolha nossa. Então, graças a Deus, como que a gente pode transformar essas consultorias num retorno financeiro? E que consultorias são essas? Que essa é a proposta. Tá? Conforme eu falei com vocês, a reforma da Previdência, que aconteceu no dia 13 de novembro de 2019, já está até fazendo aniversário, ela veio com uma gama de mudanças e transformações. Trouxe aí uma mudança da própria Previdência em si, transformando a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria programada, mudou o sistema de cálculo, mudou inclusive um dos principais documentos, que é o CNIS. E aqui começa a nossa história de consultoria. Hoje esse cliente, ele não sabe o que aconteceu. Ele tem uma leve noção, mas ele não sabe. E a demanda mudou. Hoje essa demanda não é mais, vai lá, faz o seu requerimento, dentro do indeferido você me procura. Acabou isso. Hoje a gente pega a CNIS aí, que tem mais de 15 indicadores. E esse cliente, ele não sabe nem o que tá ali. E essas são formas de consultoria que você que está aí me ouvindo pode fazer para o seu cliente. Porque se ele fizer sozinho, ele vai fazer errado e com certeza ele vai se prejudicar. A Betânia está perguntando aqui, ó, como o bacharel pode cobrar consulta? Do mesmo jeito que ele pode atuar na esfera administrativa que a gente viu na live de ontem, Betânia. Ela está disponível lá no feed, vai ficar essa semana, mas depois que você assistir aqui, você vai lá. Pode cobrar do mesmo jeito, pode até ter uma referência da tabela da OAB. Gente, aqui no estado do Rio, nós temos uma previsão de consultorias e contencioso na tabela da OAB. A tabela da OAB de São Paulo, do Pará, tudo tem uma previsão, mas existem OABs, né, que não tem, de outros estados que não tem, e não há problema nenhum você ter como referência. E quando eu falo referência, você tem que levar em consideração seu tempo de trabalho. Você está começando, não dá para cobrar igual a banca aí de advocacia da sua cidade, mas também você não pode fazer de graça e nem colocar um valor insignificante, porque a própria Código de Ética do OAB fala isso, que a gente não pode. É uma desvalorização do nosso trabalho. Então, pode cobrar sim pelas suas consultorias, tá? Ô Betiana, não tem problema nenhum, tá bom? E vamos lá, quais consultorias? Ó, eu falei que o principal documento hoje que veio com a reforma, que trouxe mais de sei lá quantos, mais de 5 regras de transição, sem contar as possibilidades de cálculo, trouxe também as possibilidades de consultoria. E quando eu falo consultoria, é não depender de êxito nem da esfera administrativa. É um serviço que você está fazendo para o seu cliente, para que ele pegue aquilo ali e futuramente ele possa usar aquilo ali. E eu vou falar para você cada uma dessas consultorias que você pode fazer. Mas hoje eu preciso que você saia daqui dessa live consciente da importância dessa consultoria e que você não vai, quando o seu cliente bateu na sua porta, sentou na sua mesa, você não tem que falar, você tem que deixar ele falar, porque ele vai falar com você o que ele precisa. Aliás, ele quer falar com você. Então, ouça o seu cliente. Eu vou te dar perguntas aí, dicas de perguntas que você vai extrair dele
qual o problema dele, inclusive levá-lo à necessidade daquilo que ele precisa. As pessoas hoje, gente, se vocês começarem a entender a questão de marketing, de neurociências, vocês vão entender que as pessoas, elas não compram, elas não fazem um negócio simplesmente por uma vontade racional, é um emocional, elas precisam se sentir envolvidas naquilo, elas precisam ser despertadas por vocês, porque elas querem confiar naquela pessoa que está ali. Engana quem pensa que vai no mais barato, não vai, vai em quem confia, entendeu? E isso leva a pessoa a isso, tá? Não deixa de ver, não. A Kate tá falando aqui, ó. Vai lá, assiste a live depois que terminar aqui, para você entender. É um processo. A gente começou ontem falando pro bacharel, hoje a gente tá falando das consultorias, tá? E amanhã tem mais assunto novo que no final eu vou falar com vocês, tá? Tá no feed, isso mesmo. A colega tá comentando aqui, tá lá no feed, não deixa de assistir. E aí, vamos lá. Então, como que fica aí? Me responde aí vocês, quando o cliente fala aí para vocês assim, mas é só para você dar uma olhadinha, doutora? Quem já passou por isso? É só uma duvidazinha. Aí você fala, ok, eu vejo para você, ele manda para você 5 carteiras, todo quinis, com a foto desfocada e quer que você dê um parecer aí para ele se ele tem ou não direito. Quem nunca passou por isso? Quem nunca viveu essa? É só uma duvidazinha. Nossa, eu acho que é difícil até falar. Quem não passou todos os dias, né? Boa noite, Cláudia. Todos os dias a gente ouve isso, né? É só uma olhadinha, é só tirar uma dúvida. Não se sujeitem a isso, respeite seu cliente, mas também se respeitem, tá? Para que vocês entendam que o trabalho de vocês e o nosso trabalho é de grande relevância na vida desse cliente. Dá para fazer toda a análise, gente, só dando uma olhadinha? Dá? Fala sério. Hoje, com a documentação que a gente pega às vezes de um quinis, igual eu peguei hoje, o quinis de 10 folhas, mas não sei quantos indicadores. Dá para você falar assim, eu vou analisar e depois eu vejo para você como que vai ser. Se você tá fazendo isso, pare agora, não faça mais, tá? E eu vou te ensinar como que você deve fazer, tá? Conforme eu falei, a reforma trouxe muitas mudanças e não é só na aposentadoria, diversas. Todo dia a gente tem uma portaria diferente, ó. Não dá, Betânia, realmente não dá para analisar, porque hoje a gente precisa fazer uma análise. Não é mais dar uma olhadinha, não é mais olhar, abrir o meu INSS, olhar e falar assim, dá para fazer ou não dá para fazer. Não dá para fazer isso. A gente precisa analisar documentos, a gente precisa fazer lá um comparativo, carteira de trabalho, carnê GPS, com o quinis desse cliente. Hoje esse quinis, eu falo que ele é um mapa, tanto para o cliente quanto para aquele que está atuando, fazendo a consultoria. E aí eu vou te ensinar aqui como que você vai fazer, tá? Existem 2 maneiras aí de você ter um fluxo de caixa rápido no seu escritório. A consulta, que é o grande drama, porque a gente tem essa dificuldade. Hoje eu tenho certeza que você vai ver com outros olhos. E os requerimentos administrativos. Só que os requerimentos a gente vai ver, ok. Mas que fluxo é esse? Como que faz entrar dinheiro no seu escritório ou no seu atendimento, se você é autônomo e não tem escritório, ou você bacharel, sem que você espere o resultado do indeferimento. Então você precisa apresentar esse valor, e esse é o desafio que a gente vai ver aqui, tá? Se a pessoa mostra resistência, você vai fazer perguntas para ela e eu vou falar para você quais perguntas. Primeira pergunta, você vai fazer, cliente chegou diante de você e você vai perguntar para ele isso, o que te motivou a vir aqui? Seu cliente vai falar, isso aí é um atendimento. Tem pessoas que têm dificuldade para cobrar esse atendimento? Ok, mas entenda que dali vai sair a sua consulta, a sua consultoria, tá? E aí ele vai falar, e qual é a pretensão dele? O que motivou ele te procurar?
se ele tem uma ideia do que ele quer, porque o cliente ele sempre chega diante da gente com a certeza do benefício que ele quer. Exatamente. O que te motivou vir aqui? Exatamente. Você vai fazer essa pergunta. Ouça essa pergunta, ouça essa resposta, Kate. Ouça, deixa ele falar. Depois você vai indicar se ele precisa de uma consulta ou de um planejamento. E o cliente ele vai falar, tá? Mostre a diferença dessa consultoria e de um planejamento. A consultoria é o quê? Você vai pegar o documento principal dele, você vai acessar o meu INSS dele. Se ele não tiver senha, você vai auxiliar ele. E aí, você mostrando essa diferença, você vai poder precificar. Por quê? Com as perguntas que você vai fazer, o que te motivou, isso você vai gerar conexão com o seu cliente. Você precisa gerar essa conexão, essa confiança. Caso contrário, não adianta falar assim, doutora, você cobra consulta? Aí você fala, eu cobro, sei lá, R$200. Ele vai sair correndo, ele não te conhece, ele não tem conexão com você, ele não tem nada, ele nem sabe o que ele está precisando. Então, quando você cria essa conexão, o que ele motivou, o que ele espera, se ele sabe das mudanças que aconteceram, isso vai criando vínculos de conexões com você. E aí leva ele, inclusive, a ter consciência do que ele precisa. E aí você entra na consultoria. E aí sim, a sua consultoria pode ser precificada. Aqui na região, a gente, tranquilamente aqui na região, a gente cobra aí de R$400, R$600 para uma análise de CNIS, de olhar documento, de falar, de fazer um parecer bem simples, e do planejamento. E para o planejamento você pode levar até um salário mínimo, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Nos grandes centros, a gente sabe que esses valores são maiores. Eu tô no interior, tá? Eu tô no interior. E a gente precisa vencer essa resistência, inclusive dos próprios colegas, de colocar esse valor. Mas a demanda mudou, as coisas mudaram. Hoje é impossível, eu falo impossível com ênfase, de você fazer um requerimento no INSS sem fazer uma consultoria de análise de documento. É impossível. Você pode até fazer no chutômetro, para ver se vai dar certo. E aí eu acho que essa advocacia ela tá fadada a morrer. Por quê? Porque você vai ter muitos indeferimentos, muitas exigências, muita demora. É o que eu falo. Busque um processo administrativo bem feito, que é o papo bem feito, que vai dar certo. Imagina, aí vamos falar assim, ó, consultorias rápidas que trazem um fluxo rápido. Você vai trabalhar na prospecção, amanhã a gente vai estar vendo isso, como trazer esse cliente para o seu atendimento. Imagina aí que você faça aí 6 clientes mensais em consultorias. Vamos colocar aí, só de análise de CNIS, bem por baixo aí, R$200, R$300. Já é um fluxo que entra no seu escritório. E eu falo para você, falo por experiência, se você cativa o seu cliente, se você traz esse cliente conectado a você, com confiança, com profissionalismo, esse cliente que pagou para você fazer uma consultoria, um planejamento, ele vai te contratar para fazer o requerimento do benefício dele. É fato. Por quê? Porque ele confia, ele tem certeza que o que você está fazendo é com zelo, com confiança, tá? Isso que a gente está falando é preparando um terreno. Porque você já, se o cliente chegar e você vai falar para ele assim, eu preciso fazer cálculo, análise de documento e planejamento e eu cobro tanto. Não dá, não vai, gente, não tem conexão. Às vezes ele não sabe nem o que você está falando. Essa palavra planejamento às vezes faz seu cliente correr porque ele não sabe nem da necessidade que ele tem. Quer uma coisa bacana para você fazer? Abre um que você já fez e mostra para o seu cliente. Mostra para ele, ó, isso aqui é um planejamento de um cliente. Olha quanto... Gente, é de cair o queixo. Nós temos direito adquirido, não é objeto dessa live. Temos regras de transição e temos o que o benefício é hoje, que é com a reforma. Tem clientes que se esperar
2, 3 meses eles entram numa regra de transição melhor, porque cumpre um requisito e agrega aí 500, 600 reais no salário dele, e você mostra isso para ele. Isso que é agregar valor. Mas se você mostrar isso antes de você criar essa conexão com o seu cliente, ele vai e faz sozinho. Se você analisa todo o CNIS, aponta todos os indicadores, todos os problemas dos indicadores e dos documentos que ele precisa, o que ele vai fazer? Me diz aqui. Você acha que ele vai te contratar? Se você der tudo pronto para ele? Não vai. Então você precisa primeiro criar essa conexão, mostrar exatamente. A Beth tá falando, ó, tem um conteúdo aqui que mostra isso. Então vocês depois também vão lá. Ó, então consultorias, exemplos de consultorias como essa que eu falei para vocês, que vai levar com que vocês tenham um fluxo aí no escritório de vocês. Ó, oh Deus, hein, minha filha? Acerto de CNIS, acerto de PPP. PPP é perfil profissiográfico previdenciário, é um formulário de insalubridade. Hoje tem que ter um formato de acordo com o LTCAT. Se não tiver, o INSS nem vai analisar, nem vai para a perícia já vai impugnar de cara, já nem vai contar com aquilo ali. Então, é um tipo de consultoria. Se você mostrar para o seu cliente, você melhora o que você pode cobrar dele, porque você pode fazer isso tudo sem ter que ir no INSS, tudo antes do INSS. Inclusão de tempo, acerto de salário através de processos trabalhistas. Quantos colegas tem aqui comigo que são atuantes na área trabalhista? Amanhã a gente vai falar muito sobre isso, onde você pode achar seu cliente aí previdenciário, como você pode prospectar, oferecer esse trabalho para esse cliente de processo trabalhista e quanto isso pode agregar no seu escritório diariamente. Parou de rodar a pergunta aqui, por isso que eu tô dando uma olhadinha aqui, viu, gente? Se tiver pergunta, pode mandar aqui que a gente responde. Se eu não responder, depois a gente vê no final da live, tá? Parou de rodar aqui e a gente conversa. Tudo isso, sem falar dos acertos do CNIS, que é um mundo, isso transforma em dinheiro para o seu fluxo do seu escritório, da sua atividade, e aí sim você vai ter saúde financeira para você poder esperar um processo, um requerimento no administrativo que não demora se você fizer do jeito que a gente ensina. Você não vai depender de processo judicial e você não vai entrar na linha aí de escritórios que abrem e fecham porque não consegue pagar os seus compromissos. E melhor, você vai aprender que hoje a consultoria, essa assessoria através de consultoria é a grande oportunidade para quem aí está começando. Por quê? Por causa justamente das mudanças. Tudo mudou, a demanda mudou, a exigência mudou. Nunca se falou tanto nessas correções. Por quê? Porque se não for feito, não vai dar para fazer o requerimento. E aí, às vezes, um tempo que você vai levar para corrigir isso na hora de fazer um requerimento, é um honorário que você deixou de receber, é uma consultoria que você deixou de receber. Então, aprenda um atendimento para poder você ouvir seu cliente de forma estratégica, para transformar isso aí numa consultoria, faz toda a diferença. E essas consultorias, elas trazem um resultado muito rápido. Por quê? Porque você vai mostrar para o seu cliente, através de um parecer, através de um relatório, o que ele precisa fazer antes de pensar, inclusive, em benefício. E quando eu falo benefício, não é aposentadoria somente, gente, qualquer benefício. Ontem mesmo eu recebi um CNIS de um cliente querendo um auxílio doença, ele foi fazer sozinho. Aí ele é um amigo, eu falei, tá fazendo tudo errado, pediu fora da hora, o CNIS está todo errado, a contribuição tá toda errada. As pessoas começam a contribuir como
para aposentar por idade nem sabem e tem um histórico aí contributivo muito favorável. E quem vai mostrar isso? Você. Você que está aqui na live de aquecimento para a Semana Prática Previdenciária do Zero, onde você vai aprender a prática previdenciária e ganhando dinheiro e sem depender de processos judiciais. E essa live é de aquecimento, porque essa Semana Prática Previdenciária vai ser semana que vem, nos dias 31 de agosto, 31 de julho, 2 e 4 de agosto. E se você quiser participar dessa Semana Prática Previdenciária, escreve aqui na caixinha evento, que aí a equipe vai enviar um link para vocês entrarem, inclusive no WhatsApp, não deixa de entrar. Por quê? Porque lá vocês vão receber informações de primeira mão, vão receber material que vai ajudar vocês e vão poder participar aí dessa grande semana que tem feito diferença na vida de muita gente. Pessoas como a Cláudia, que passou aqui, que tinha medo de cobrar, estava desistida. Hoje, semana passada, ela falou que já estava com não sei quantos clientes aí fechando contrato, coisa que até há pouco tempo parecia perigoso, assim, ela nem imaginava, né? Tava pensando em desistir da advocacia, desistir da profissão. Por quê? Porque não aprendeu a cobrar, não aprendeu a enxergar. E aí, quando você vende o seu trabalho, apresenta o seu negócio para o seu cliente, ele vai entender o porquê que ele precisa daquela consultoria e daquele planejamento. E aí ele vai te contratar. Sendo você o bacharel, o advogado iniciante, aprenda isso. Hoje faz parte do nosso negócio, a gente mostrar a importância. E aí isso você leva o seu cliente à consciência para que ele possa te contratar. Vou ver o comentário aqui do pessoal. Boa noite. Meu primeiro foi... Olha só, a Luzia falou, ela começou a atuar na consultoria em 2021 e o primeiro benefício dela foi do pai dela, que a gente falou ontem. Nós falamos ontem com relação a isso, né? Porque as pessoas falam, onde está meu cliente? Está do seu lado, está dentro da sua casa. E às vezes um pai, uma mãe, um tio, uma tia está querendo um benefício em capacidade, um BPC Loas, tá? Aí fica perdido aí e você podendo fazer isso. Parabéns, Luzia, tá? A Montini escreveu aí para facilitar a vida da gente, ó. 31 de julho, 2 e 4 de agosto, Semana Prática Previdenciária. Escreve aí evento na caixinha aí no chat mesmo, para você não perder mais nada, tá? E opa, vamos lá, Karina, quer aprender? Vem comigo que você vai aprender. Muito obrigada aí por estar gostando da metodologia. Pode fazer perguntas. Pode sim, Luciana, pode sim. A Luciana que tá falando que tá no 7 com responsabilidade, tá, Luciana? Aprendendo aqui, buscando conhecer, lendo, para você ajudar aí as pessoas que estão ao seu redor. E eu falo, gente, a necessidade, a contingência previdenciária tá às vezes do nosso lado. E a gente podendo ajudar, fazendo os requerimentos na via administrativa, facilitando a vida. Porque o segurado não sabe nem o que tem ali dentro do meu INSS. Por mais que o INSS fale que ele não precisa de você, eu tenho certeza, quando você mostrar que hoje houve uma alteração tão grande, 80% dos documentos, que é o CNIS, estão errados, estão com problema, estão faltando informação, estão com problema desde o cadastro até no corpo desse CNIS. E hoje isso é um impedimento desse cliente conseguir um benefício, e não é só aposentadoria não, qualquer que seja, um auxílio incapacidade, um auxílio permanente, né, aposentadoria permanente, qualquer coisa. Por quê? Porque tem caráter contributivo e a reforma da Previdência trouxe mudanças com relação inclusive a contribuições abaixo do salário mínimo, que vai precisar de você mostrar para ele o que ele tem que fazer ali. É uma complementação, é um acerto, é uma inclusão, uma exclusão, tudo isso que a gente ensina aqui, tá? Minha hora já tá quase avançada, vou ver mais um pouquinho aqui se tem perguntas. Se vocês tiverem, pode mandar aqui que a gente vai estar respondendo. Vocês podem sim ajudar a fazer aí na esfera administrativa. E pensem, consultorias que trazem um retorno financeiro mais rápido para você que está começando.
E eu não falo assim, ó, tem cálculos, e eu nem falei de cálculos, hein? Tô falando de consultorias que você não precisa nem ir lá na esfera, no INSS. São consultorias de correção de documento, de acerto, onde às vezes você sendo contratado para fazer um acerto junto à empresa, a pegar um processo trabalhista. N situações. É porque a nossa cabeça foi doutrinada a achar que INSS se traduz a aposentadoria, mas hoje a gente tem um mar de possibilidades e você tá aqui aprendendo como surfar nesse mar aí e poder beneficiar a sua comunidade, os seus familiares, as pessoas que estão perto de você e receber muito bem por isso, ganhando seu dinheiro honestamente, fazendo um trabalho íntegro, responsável, ajudando pessoas, garantindo um prato de comida na mesa delas, porque é isso que é o papel do previdenciarista, de você, desbravador aí do INSS, que tá aqui nesse segundo dia de live, aprendendo aí como você pode vencer a objeção, a resistência do seu cliente em te contratar. Primeira coisa, ouça o seu cliente. Ouça. Pergunte para ele por que ele te procurou, o que ele espera, qual a expectativa. Você fazendo isso, você tá mostrando que você se importa. E é isso hoje que faz as pessoas contratarem um profissional, porque você se importa com o problema dele. Você não é só mais um que quer ganhar um honorário no final de 30%. Prepare esse terreno, crie essa conexão através de duas perguntas básicas. Ó. O cliente tem que perceber que você se importa com o problema dele e a visão pessoal dele sobre o caso dele. Só depois disso você vai analisar documentos, só depois de ser contratada, porque é assim que a gente precisa trabalhar. Caso contrário, a gente é só mais um Google melhorado para tirar dúvida, né? E a gente não quer isso, tá bom? E com certeza, uma das coisas que a gente fala, tá barato eu cobrar isso? Tá caro? Existe um mínimo, que é a tabela da OAB, que nos garante aquilo ali. Se ela é surreal para a sua realidade, ou vê o mercado de trabalho como é que está sendo. Se você está começando, chinelinho de humildade. Se você dê opções, a gente tem live disso aqui também, conteúdos aí falando isso, dê opções de pagamento para as pessoas, elas pagam, elas honram aquilo ali, elas dividem, elas pagam, para que você não chegue aí no final do trabalho, você só ganha um troféu joinha, e isso é muito ruim, tá? E é muito ruim mesmo.